Você faz cardio? Gosta de fazer uma caminhada, uma corrida, um pedal, remo, pular corda e por aí vai? Bom, existem algumas formas de você acompanhar, monitorar ou talvez identificar como está o nível de intensidade desse cardio que você faz, quanto esse cardio está exigindo muito da tua capacidade física. Isso é uma maneira bem legal de estar na prática monitorando isso. O ideal seria que você estivesse ao lado do seu personal trainer ou treinador, né? Pelo princípio da segurança, pelo princípio também da individualidade biológica ou até mesmo o princípio da seletividade de exercícios, de propostas de treinamento em função da especificidade da modalidade que você faz ou até mesmo quanto você gostaria de melhorar, tanto do ponto de vista aeróbio quanto do ponto de vista de resistência muscular. Mas todavia, contudo, porém, entretanto, a gente pode sozinho ter ideias, né? Algumas possibilidades de monitoração. E nesse vídeo eu vou falar sobre ela. Mas antes, roda a vinheta. A gente sabe que o exercício aeróbio ele é uma das melhores modalidades para que a gente consiga melhorar a capacidade tanto do coração ejetar o sangue, quanto também dos vasos relaxarem e aumentarem o fluxo de sangue para todos os tecidos do nosso corpo, seja eles periféricos ou seja eles centrais. E isso tem uma repercussão muito importante na expectativa de vida, na redução do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que são consideradas as principais causas de mortalidade no mundo, e também a melhora de diversos aspectos, seja eles para estar melhorando a massa muscular, porque quanto mais capacidade aeróbia você tem e vasodilatação, você entrega mais nutriente para a musculatura, e mais nutriente para a musculatura, a gente pode afirmar que isso vai aumentar o ganho de massa muscular, ou até mesmo o processo antioxidante. O que seria isso? Seria o nosso corpo desenvolvendo a habilidade ou condições de neutralizar os resíduos inflamatórios naturais da oxigenação. O oxigênio que eu respiro do ar atmosférico, ele é pró-inflamatório, ele inflama o corpo. Respirar inflama o corpo, sim. Quer dizer então que para eu viver eu preciso inflamar? Sim, pequeno penopoleso. Sim, meu jovem mancebo, isso mesmo. E você achando que inflamação era com leite, e por aí vai, não é? Levianamente, tua conclusão tá muito precipitada, né? O oxigênio ele é extremamente inflamatório. Só que o que acontece? O nosso corpo, a máquina mais perfeita que existe na face da Terra, ele gera adaptações justamente para você equilibrar essas espécimes reativas ao oxigênio ou partículas que, em função da utilização desse oxigênio para estar gerando energia no nosso corpo, alguns erros da célula precisam ser neutralizados. Esses erros da célula a gente chama de espécimes reativos ao oxigênio. E quando eu tenho um sistema de reparação e equilíbrio, né, o que a gente chama de sistema antioxidante, faz o que a gente chama de balanço redox, a gente neutraliza isso. Por isso que a primeira defesa antioxidante mais potente do nosso corpo é justamente a atividade enzimática melhorada com o exercício aeróbio. Praticar exercício é o mais importante antioxidante ou anti-inflamatório que nós temos? Sim. Qual que é o tecido mais anti-inflamatório que nós temos? Tecido músculo-esquelético. Quanto mais massa muscular você tem, mais você tem defesa anti-inflamatória. Isso é muito válido e interessante. Então, do ponto de vista de recuperação, do ponto de vista anti-inflamatório, o nosso corpo ele tem adaptações enzimáticas que vão estar neutralizando esse aumento da atividade oxidante e inflamatória da respiração natural do nosso corpo. Nós temos enzimas como a glutationa peroxidase ou a superóxido dismutase ou ainda a catalase que reduzem essa inflamação natural da respiração. Isso é sensacional, não é? Então o exercício aeróbio ele consegue melhorar toda essa via e consegue também aumentar a expectativa de vida muito consideravelmente, mas essa expectativa de vida ela é muito válida, principalmente sob o prisma de aumento da capacidade funcional. O que isso quer dizer?
quer dizer que não adianta nada eu ter uma expectativa de vida centenária, né, passar de 100 anos, mas pode ser que eu não tenha autonomia funcional, autonomia de subir escada sozinho, levantar de um sofá sozinho, ir ao banheiro sozinho, estar lúcido e por aí vai. Então isso é muito válido e interessante quando a gente fala de capacidade funcional, especialmente para os indivíduos idosos. E o exercício aeróbio auxilia isso? Auxilia. Por quê? Porque com o passar da idade, a gente tende também a ter uma vulnerabilidade maior para perder massa muscular, porque naturalmente o nosso corpo ele começa a reduzir o que a gente chama de inervações. As inervações são um conjunto de neurônios que vão lá do meu sistema nervoso central, né, do cérebro, medula, e também vão para as musculaturas que vão receber essa eletricidade para ser contraída. E progressivamente há uma redução dessas inervações. Então, se eu reduzo o o direcionamento dessa eletricidade que chega no músculo, consequentemente eu tendo a reduzir também essa comunicação e as fibras musculares, recebendo menos eletricidade, são menos contraídas. Ao reduzir essa contração, essa contratilidade, há uma tendência maior que haja uma perda de massa muscular. E se você tem perda de massa muscular, você pode estar reduzindo também a capacidade funcional. Porém, todavia, entretanto, contudo, o exercício aeróbio ele aumenta também o que a gente chama de densidade mitocondrial e qualidade mitocondrial, além da biogênese mitocondrial. Rapaz, é muita mitocôndria, né? Mas o que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela que fica dentro da sua célula responsável pela respiração celular, pela troca de oxigênio no seu corpo e produção de energia sob a forma de uma molécula que se chama ATP, trifosfato de adenosina, e consegue gerar a nível bioquímico os estímulos necessários para a gente manter a energia e o processo de geração de substratos para que a gente consiga manter as funções vitais. Só que aí tem o seguinte: quanto mais mitocôndria eu tenho ou qualidade mitocondrial, essa célula muscular ela fica resistente à apoptose celular, que nada mais é do que a morte programada celular como uma forma de renovação. E isso é legal porque quanto mais eu protejo essa célula, menos metabolizada ela fica. Então, um indivíduo que já chega nas idades mais avançadas da vida, né, com uma bagagem ou com um lastro aeróbio, ele se protege mais contra esse catabolismo. Paralelamente, também, a musculação é importante para que eu consiga preservar esses sinais elétricos e manter também a efetividade da força, da resistência muscular e da hipertrofia, que tende a ser reduzida com o envelhecimento do processo que a gente chama de resistência anabólica, que pode estar paralelamente sendo aumentada com a redução do sono, com o envelhecimento, a gente produzir menos melatonina ou dormir menos, e também em relação à alimentação, o indivíduo idoso tende a ter menos apetite, tende a ter menos sede, tende a ter dificuldade em mastigação e também até mesmo digestão, que começa na boca pelo processo de redução da salivação. Então, isso tudo a gente pode estar pensando dentro das possibilidades que o exercício aeróbio pode estar preservando ou protegendo esse indivíduo. E aí, quando a gente está falando de monitoração do cardio ou do exercício aeróbio, né, a gente precisa entender algumas questões bem legais. Quanto mais intensidade você dá para o exercício que você está fazendo ou para o movimento que você está fazendo, maior vai ser as trocas respiratórias, a frequência cardíaca e também a atividade hormonal para excitar todos esses órgãos e tecidos. E aí, então, a gente pode pensar assim: o que é intensidade quando eu estou caminhando? A velocidade com que você está caminhando, a quantidade de oxigênio que você extrai do ar. Isso tudo são questões que estão diretamente associadas com o aumento da velocidade que você faz ou aumento da intensidade no qual você está realizando. E a própria frequência cardíaca também é um parâmetro muito importante.
né? Quanto maior a frequência cardíaca, maior a intensidade, maior o nível de estresse fisiológico daquela atividade que você está suportando. E aí, na prática, a gente fica meio assim, poxa, mas qual que é a velocidade, qual que é o custo-benefício, às vezes, de eu aumentar muito a velocidade e, às vezes, correr 5 minutos mais rápido e, por conta de um cansaço que fica muito grande por esses 5 minutos que eu aumentei a velocidade, eu já quero parar a atividade ou talvez não continuar fazendo aquilo que eu poderia estar continuando com uma intensidade mais baixa, com uma velocidade, com uma frequência cardíaca mais baixa. Mas qual seria então talvez um ponto que eu encontraria, poderia continuar aí ter um custo-benefício bom de uma intensidade que não seja não tão alta, mas nem tão baixa a ponto de não criar uma adaptação ou não aumentar tanto o gasto calórico ou exigir de mim um pouquinho a mais para que o meu corpo seja forçado a criar algumas adaptações. Bom, nós temos como classificação de uma intensidade de moderada a vigorosa um importante parâmetro que é manter a conversa ou até mesmo manter a cantoria, caso você opte por estar correndo ou fazendo um determinado exercício aeróbico escutando uma música. É muito legal. Você canta para você mesmo, né? Canta baixinho, né? Canta ali naquele tom que você consegue escutar. Não esquece os outros também, não fique preocupado com isso. Mas se você conseguir correr, se você conseguir caminhar cantando ou conversando com alguém e não sentir que está muito ofegante e não está conseguindo manter a conversa que você está fazendo, esse é um ponto que a gente pode estar considerando que é um indicador que a velocidade com que você está fazendo está começando a ficar um pouquinho mais alta, ou o tempo no qual você está fazendo esse cardio já está com um tempo um pouco maior do que você suporta e talvez possa ser o momento de cessar aquela atividade. Então é muito legal nós usarmos a identificação como nós estamos comportando, conversando ou cantando. Se eu estou caminhando, se eu estou correndo com alguém e conversando e eu estou conseguindo articular as palavras e falar com vocês nessa intensidade, nessa frequência, significa que eu estou mais ou menos numa intensidade moderada. Os estudos têm mostrado que isso se chama zona 1 de treinamento, que está percorrendo entre 50% e 70% da tua capacidade máxima aeróbica. Então, quando eu começo a passar um pouquinho desse ponto e começo a ficar levemente mais ofegante, significa que eu estou passando um pouquinho desse ponto e entrando um pouquinho na zona 2. Isso é ruim? Não necessariamente. Não necessariamente, porque pode ser que nesse momento, ou até mesmo nessa intensidade, é onde você poderia colocar uns minutinhos a mais nessa sua corrida, nessa sua caminhada, para estimular um pouquinho o teu corpo a mais a fazer um pouquinho essas trocas gasosas e de fato estimular o teu corpo a criar mais enzimas, proteínas ou algumas adaptações vasodilatadoras no vaso, ou de fato de melhora de capacidade de ejeção de sangue no músculo cardíaco. Então pode ser uma opção bem legal e válida para você contextualizar. Suponhamos então que você não tenha feito nenhuma meia hora de caminhada, ou talvez se você é uma pessoa que já está ali uns 3 meses caminhando, 4 meses e já está começando a querer dar uma corridinha, suponhamos então que você ali com uns 15 minutos, 20 minutos, você já está começando a ficar um pouquinho assim, pode ser que você possa aproveitar mais ali uns 5 minutinhos ou até mesmo 10 minutinhos nessa condição para você estimular o teu corpo a dar esse componente adicional de adaptação. Mas uma maneira fácil, prática de monitorar talvez o quanto que você poderia estar mantendo essa caminhada, corrida ou qualquer outra atividade aeróbica que você esteja fazendo, isso pode ser uma estratégia bem legal, bem válida. Inclusive, existe um teste que nós chamamos de Talking Test. Talking Test.
que é mais ou menos o momento no qual esse indivíduo está correndo ou está aumentando um pouquinho gradualmente a intensidade na esteira, se for na academia, e no momento no qual ele está conversando e você está perguntando para ele coisas, né, do cotidiano, conversando um pouquinho com ele, está aumentando a cada 2 minutos aí um pouquinho da intensidade, da velocidade dessa esteira, e vai chegar momentos dos quais essa velocidade faz com que o aluno ou praticante fique um pouco mais ofegante, a gente pode induzir que esse ponto é o ponto de compensação respiratória, um ponto no qual mostra que o teu corpo está ficando um pouquinho mais ofegante e provavelmente ele está entre as zonas aí vigorosas e de mais alta intensidade, dos quais a gente pode estar afirmando que seria 90% do máximo. E isso é bem legal e bem vantajoso do ponto de vista de prescrição, identificação talvez qual é a velocidade na esteira que representa mais ou menos esse ponto e o quanto você poderia estar trabalhando abaixo dessa intensidade por mais tempo, ou então trabalhando necessariamente um pouquinho mais nessa intensidade, ficando um pouquinho menos tempo nessa condição, e ao longo da semana eu posso estar trabalhando de uma maneira oscilatória ou ondulatória e distribuindo um pouquinho mais essas possibilidades. Isso é muito válido, interessante e vantajoso do ponto de vista de adaptação e treinabilidade. Então fica aí uma dica prática, uma dica no qual você pode estar monitorando, avaliando e também tendo uma ideia do quanto provavelmente o teu corpo pode estar sendo estimulado. E para finalizar, não esqueça também do que a gente chama de escala de percepção de esforço, de 1 a 10, quanto essa atividade que eu estou fazendo é um esforço para mim, onde 10 é extremamente difícil e 1 é extremamente fácil. Então, se você consegue manter uma atividade no qual você percebe que está entre 5 e 6, numa faixa de 1 a 10, pode ser ali dentro dessa escala um importante aliado de monitoração e manutenção da velocidade, da frequência cardíaca ou do estímulo que você está fazendo, mas que numa escala de 1 a 10 esteja mais ou menos aí entre 5 e 6. Não tão difícil, não tão extremo, mas nem tão fácil. Então é bem legal e o corpo encontra mais ou menos esse estado, e é uma maneira bem legal e prática de eu estar ajustando isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, escreve nos comentários o que você achou dessa informação, foi legal, foi importante, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação, não deixe de se inscrever no canal para mais dicas, ative o sininho aí do lado para que quando um novo vídeo seja postado você já fique ciente e não perca nada aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo, valeu! Let me get a beat, I kick it